Bom dia a todos, bem-vindos ao vídeo. Hoje é 27 de julho de 2026. Estas imagens aqui mostram um navio cargueiro pegando fogo no meio do Mar Cáspio, a 800 milhas do soldado ucraniano mais próximo, e um corpo d'água, onde a Ucrânia não tem marinha nem portos, e você pensaria que não teria como alcançar nada ali, mas mesmo assim eles conseguem. E o motivo desse navio estar pegando fogo é que em 11 ocasiões diferentes durante a rota até os portos iranianos, alguém a bordo foi lá e desligou o transponder. Fico me perguntando o que eles estavam tentando esconder. Basicamente tentando criar uma pequena frota fantasma. O nome desse navio é Bege. Ele tem bandeira russa e, segundo a inteligência militar ucraniana, é um petroleiro sancionado pelo Reino Unido e Canadá. Ele tem transportado algo absurdo, algo que a Rússia e o Irã nunca quiseram que nenhum de nós soubesse. Eles transportam munição, projéteis de artilharia, coletes à prova de balas e peças de drones, Shahed. E aqui está o principal detalhe. Não está indo da Rússia para o Irã. Está indo do Irã para a Rússia, saindo do Irã, entrando na Rússia. O Irã não é o cliente aqui. O Irã é o traficante de armas. E aqui está o que Teherã disse. A retórica pode ter sido um pouco acalorada às vezes. Nunca previmos isso. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Agarashi, afirmou que o ataque precisa de resposta e mencionou: "Vocês explodiram meu navio ilegal da Frota Fantasma. Essa é a única forma de ganhar dinheiro agora devido ao bloqueio naval. Sou um bom chefe da máfia. Isso não pode ficar sem resposta." É isso que a declaração dele diz nas entrelinhas. O Ministério das Relações Exteriores do Irã chamou de ato hostil e criminoso. Ao mesmo tempo, contrabandeiam armas para a Rússia. Eles levaram isso ao Conselho de Segurança da ONU, quero dizer, é basicamente como se estivessem levando para o professor. Eles dizem, olha, estamos fazendo tudo certo. Enquanto isso, eles têm trapaceado em todas as provas. E o professor fica tipo, tá bom, acho que vou ter que lidar com isso. E eu não sei, eles parecem muito confiantes. Então isso realmente faz você pensar, espera, será que eu sou o louco? Não, nós não somos os loucos. O Irã está operando uma frota fantasma e está fornecendo à Rússia drones Shahed, lançadores de mísseis e basicamente coisas que a Rússia tem lançado contra a Ucrânia e lançado contra Kiev sem parar. Mas 11 paradas em portos com o transponder desligado talvez não ajudem muito no caso deles. Sim, eles estão no tribunal e dizem, vocês desligaram o transponder 11 vezes para se esconder. Eles respondem, era só uma surpresa de aniversário para o Ayatollah. Estávamos chegando para dar um bolo de aniversário. Era uma festa surpresa e não queríamos estragar a surpresa. Mas, nesse caso, a festa surpresa eram dezenas de drones Shahed em vez de algumas velas. Eu sou o Ron Burgundy, mas aqui está o equipamento que provavelmente derrubou isso. O N-196 Ludi, o drone de ataque unidirecional de longo alcance da Ucrânia, projetado em outubro de 2022 com o propósito específico de responder aos Shahids iranianos. Pronto para enfrentar aqueles Shahids. Agora alcançando de 1.400 a 2.000 quilômetros mais ou menos, e um satélite de radar de abertura sintética que o povo ucraniano financiou coletivamente em 3 dias, a 500 quilômetros de altitude enviando informações para esse drone. Isso é simplesmente uma situação insana. Quero dizer, a visão de futuro do povo ucraniano de colocar aquele satélite lá em cima com aquele radar de abertura sintética para que pudessem determinar o que havia naquele navio cargueiro é simplesmente de outro nível. Vamos falar sobre como toda essa missão aconteceu e sobre o que está deixando o Irã em pânico. Modo pânico total. Eles estão perdendo mais uma fonte de financiamento, o que é impressionante. E depois fique para a sessão de resumo global, porque temos algumas coisas difíceis para abordar. 2 das menores forças aéreas do Oriente Médio estão fazendo algo grande contra o Irã. Incluí isso na sessão de resumo global, cerca de 3/4 do vídeo. Mas eu quero voltar para a noite de 25 de julho, quando operadores de drones de longo alcance do Serviço de Segurança da Ucrânia realizaram um ataque no Cáspio e atingiram 4 alvos com ogivas. Uau, tem algumas cigarras atrás de mim, esses insetos barulhentos. Espero que não estejam ouvindo, mas se sim, estamos na natureza aproveitando. Ontem mesmo tinha um carneiro selvagem a uns 3 metros de mim. Então é isso, estamos em plena natureza hoje gravando este vídeo aqui em Nevada. Mas, basicamente, o Serviço de Segurança da Ucrânia realizou um ataque no Cáspio e eles lançaram ogivas contra 4 alvos diferentes no dia 25. A plataforma de petróleo offshore Filonovsky, operada pela Lukoil, o navio de carga Port Olaia, o navio de carga seca Beg e uma embarcação do projeto 12.418, o barco míssil classe Molina, uma embarcação de ataque rápido russa, foi abatido.
O presidente Zelensky confirmou isso publicamente. O Serviço de Segurança nomeou os alvos no Telegram e apresentou a operação como uma resposta legítima aos ataques russos aos portos do sul da Ucrânia, porque Moscou passou meses tentando sufocar o transporte marítimo ucraniano no Mar Negro. Esse tem sido um dos principais objetivos deles. A Ucrânia mostrou que consegue fazer o mesmo em um mar que a Rússia considerava seu lago particular. Eles basicamente achavam que era o lago particular de Vladimir Putin, onde ele anda a cavalo pela margem tirando fotos maravilhosas. Quero dizer, as fotos são realmente impressionantes. Quero dizer, elas são até legais, se formos honestos. Mas Teherã convocou o encarregado de negócios da Ucrânia, chamou o ataque de ato hostil e criminoso, disse que um marinheiro não sobreviveu e levou o caso ao Conselho de Segurança. Na manhã de segunda-feira, o ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sabai, afirmou publicamente que as ameaças do Irã são infundadas. O regime em Teherã é cúmplice direto da agressão russa e o Irã não tem legitimidade para fingir ser vítima. Obrigado. A mentalidade de vítima é terrível, por isso eu adoro quando você expõe esses regimes, que são regimes malignos, assassinando milhares do seu próprio povo, e eles dizem, você atingiu meu navio. Isso nos machucou e estamos bravos. Vamos contar ao professor. A Ucrânia responde, vocês fazem parte de uma frota fantasma que age como uma quadrilha junto com Moscou, então não se façam de vítimas. Acho que essa é uma declaração perfeita da Ucrânia. Mas como localizar um navio que vive desligando o sinal de rastreamento no meio de um mar interior? Existem duas formas, e ambas representam o futuro da guerra. Então, fico muito feliz que você esteja acompanhando essa parte. Você começa com o oleoduto porque a Ucrânia publicou tudo. Este mapa aqui mostra as rotas, onde ele vai para um porto no Irã, depois sobe pelo Cáspio, atravessa a Rússia e então atinge Kyiv. Drones de ataque fabricados no Irã saem de Teherã. Especificamente vão para o norte até o porto de Abarad, na costa do Cáspio. Na verdade, parece realmente bonito nas imagens. Quero dizer, você consegue imaginar se realmente houvesse pessoas no comando do Irã que não fossem gangsters, que não estivessem extorquindo o próprio povo? Poderia haver uma economia aqui. Seria simplesmente incrível. Eles atravessam a água até Makala, no Daguestão, e depois seguem por via aérea e rodoviária para dois aeródromos russos, Sakasha, na região de Briansk, e Parosko-Araxi, em Krasnodar Krai. Tenho quase certeza de que acertei esses nomes. Esses não são depósitos. Essas são bases de lançamento na Rússia de onde partem ataques à Ucrânia. É desses locais que os Shahids que atingem apartamentos em Kiev decolam. A principal diretoria de inteligência da Ucrânia opera um satélite dedicado de radar de abertura sintética, construído pela empresa finlandesa ISAI. A forma como eles conseguiram esse satélite é uma das histórias mais incríveis da guerra. Em junho de 2022, os ucranianos, como povo, arrecadaram mais de 13 milhões de dólares em 3 dias para comprar 3 Baykar TB2. O fabricante turco ficou sabendo disso e doou os drones de graça. Então, a fundação pegou esse dinheiro e comprou um satélite espião em vez disso. O radar de abertura sintética não se importa com nuvens, clima ou escuridão. Ele dispara energia de radar na superfície a partir de 500 km de altitude e reconstrói a imagem com o que retorna, chegando a 1/4 de metro por pixel e sendo o proprietário do equipamento em vez de alugar constelações. Isso representa uma recuperação de dados 6 vezes mais rápida. Agora a cigarra atrás de mim está se acalmando, talvez você nem a ouça. Acho engraçado, parece que ela quer atrapalhar. O que é isso? Uma cigarra do IRGC? IRG-Carra? Vamos chamar assim, esses insetos são realmente barulhentos. Mas esse único satélite já forneceu mais de 5.900 imagens de radar para a própria Ucrânia, dando a eles a capacidade de então direcionar esses drones TB2 e outros drones avançados, sobre os quais vamos falar daqui a pouco. E então, a segunda plataforma heróica não é necessariamente uma plataforma, é a paciência. A inteligência militar da Ucrânia administra um portal público chamado War and Sanctions, com arquivos detalhados sobre 66 embarcações da frota fantasma russa, iraniana e venezuelana. O método não é nada glamuroso e é completamente letal. Então, mesmo que não seja glamuroso, quando você é tão letal assim, ainda continua sendo o grande trunfo. E sabe de uma coisa? Ele registra cada falha no sinal do transponder de um navio, onde o sinal cai e onde ele retorna. Ele rastreia a propriedade através das empresas de fachada e bandeiras de conveniência, depois direciona o satélite de radar para fotografar o trecho vazio do mar no meio da falha. Quando uma embarcação some do rastreamento e o radar mostra um buraco ali no escuro, pronto, você pegou.
juiz, júri e executor. Foi assim que o BG acabou com 11 registros documentados de desligar o transponder em Amirabad, Noveshar, Astara e Anzali. Todo mundo com o transponder desligado ao se aproximar dos portos. Estranho, é quase como se você estivesse tentando esconder alguma coisa, mas a Ucrânia conseguiu entrar e não está permitindo que isso aconteça. O que nos leva ao que realmente voou depois do satélite, depois do banco de dados, toda essa tecnologia avançada se unindo, agora sendo direcionada para uma plataforma de ataque cinético. A aeronave mais provável aqui é o AN-196 Lyuty. Eu vou conseguir pronunciar essas palavras ucranianas eventualmente. Não se preocupe, a palavra significa feroz. Essa é a parte mais importante. Foi construído pela Ukroboronprom. Acredito que acertei, junto ao escritório de projetos Antonov. A ironia é tão densa que pode ser cortada com uma faca. O desenvolvimento começou em outubro de 2022 como uma resposta direta à campanha do Shahed 136, onde havia peças naquele navio que foi realmente explodido vindas do Irã para a Rússia. Mas o drone ucraniano é movido por pistão com hélice traseira, semelhante ao Shahed. Mas este na Ucrânia possui navegação inercial com correção por satélite, rotas complexas pré-programadas e uma ogiva de 50 a 75 quilos é uma ogiva enorme. A variante de longo alcance, provável autora do ataque, elimina o trem de pouso, pois está em missão kamikaze e não pretende retornar. Por que carregar o peso do trem de pouso? Seu alcance aumentou de 1.000 km para algo entre 1.400 e 2.000 km perto de 1.000 milhas, com um recorde ucraniano confirmado em torno de 1.750 km. Ele é operado pelo 14º Regimento de Sistemas Aéreos Não Tripulados, que está realmente fazendo um trabalho incrível na Ucrânia. O Mar Cáspio está a cerca de 1.000 km, ou 500 milhas das áreas de lançamento ucranianas, o que mostra que esses drones realizaram algo impressionante. Eles atravessaram todo o sul da Rússia. Em missões anteriores no Cáspio, eles conseguiram isso sem interceptações, pois as defesas aéreas russas cobrem mais locais críticos do que podem proteger, especialmente no sul. Assim, não é necessário vencer todo o sistema. Você só precisa encontrar a brecha, passar pelo ponto certo, fazer os drones atravessarem até o Cáspio para fechar essa fonte ilícita de financiamento para o Irã e de armas ilícitas para a Rússia. Mas, agora vamos falar sobre a força adversária e os detalhes do que o Irã está fazendo, porque um detalhe que ninguém resolveu e que você merece ouvir é que ambas as embarcações, nomeadas pela Ucrânia, estão registradas como de bandeira russa e de propriedade russa. Mas Teherã descreve o navio atingido como uma embarcação mercante iraniana com uma tripulação iraniana, e nenhum dos governos divulgou nomes, bandeira ou número de rastreamento do navio. Ou o Irã reivindicou um casco russo como seu em protesto diplomático, mostrando a união militar entre Irã e Rússia, ou há um terceiro navio desconhecido, mas provavelmente é a primeira opção. O Irã claramente não é fraco. Eles estão tentando extorquir o mundo e são os melhores em extorsão, negociação, reclamando na ONU sobre esse carregamento ilícito sendo destruído. Isso realmente exige coragem para manipular nesse nível. Acho que até nossos ex-namorados mais malucos olham e pensam, uau! Vocês realmente precisam de terapia, Irã. Eu odeio vocês. Vocês são tão adoráveis. Olha sua cara, você diz que me ama, mas lembre-se, o Irã ainda tem muita capacidade e precisa de dinheiro. Eles precisam de suprimentos para manter a operação de seus lançadores de mísseis balísticos. Eles querem continuar escondendo isso nos depósitos de drones e bunkers de mísseis balísticos. Isso é algo que é incrivelmente importante para o Irã fazer, mas eles precisam de recursos para isso, e eles precisam ser capazes de subornar a Guarda Revolucionária Islâmica. Eles precisam ser capazes de pagar os chefes da máfia. Então agora, com o bloqueio em si esmagando as diferentes fontes de renda que iam para os mulás, os generais no sul, perdendo 500 milhões de dólares por dia, isso era um ponto ideal para eles. Esse era o pote de ouro deles lá no norte que está sendo absolutamente dizimado, está sendo completamente esmagado, mas isso nos leva à sessão de resumo global, então seja bem-vindo a isso. É aqui que falamos sobre algumas coisas diferentes que estão acontecendo, mas neste caso acaba incluindo o Irã. O Wall Street Journal informou que Bahrein e Kuwait enviaram caças secretamente ao espaço aéreo iraniano neste mês para atacar depósitos de drones e mísseis.
Suas primeiras operações ofensivas diretas conhecidas contra Teherã, com os Emirados Árabes Unidos fornecendo inteligência de alvos e cobertura aérea defensiva. Entenda o que isso significa, isso é histórico. O Bahrein opera uma pequena frota de F-16, o Kuwait opera Hornets e Super Hornets. Nenhum deles necessariamente possui capacidade significativa de reabastecimento orgânico, onde possam se reabastecer sozinhos, realizar guerra eletrônica à distância ou ter profundidade para neutralizar uma linha de defesa aérea sozinhos. Então, provavelmente eles estavam recebendo algum apoio, mas os Emirados Árabes Unidos eram o principal, apoiando isso com diferentes imagens e com apoio de satélites. Pegando como exemplo a Ucrânia quando se trata de satélites, então parece que neste momento está se formando uma coalizão contra o Irã. E será que isso vai se transformar em algum tipo de operação terrestre? Acredito que as operações aéreas têm promovido colaboração entre nações parceiras e caso houvesse uma operação terrestre, penso que teria que ser uma coalizão do Golfo Pérsico. Tem que ser uma coalizão de países do Golfo Pérsico, forças militares israelenses, algo além de tropas americanas em solo, talvez com as forças dos Estados Unidos apenas atuando como conselheiros. E isso nos leva à análise estratégica de xadrez 4D, que é complicada e bem insana, mas aqui está o que poucos percebem. Essas não são duas guerras dividindo o noticiário, mas uma só arquitetura de adversários que, neste fim de semana, foi apresentada publicamente ao mundo. Siga a carga como faz com o dinheiro. Componentes de drones iranianos seguem para o norte pelo Cáspio até bases russas de lançamento. Satélites russos, segundo Zelensky, voltam para o sul, capturando imagens de 4 bases aéreas do Golfo dentro da área de interesse da Rússia só nos dias 19 e 20 de julho. E esses satélites russos fotografaram a base aérea Príncipe Sultão em 3 ocasiões distintas antes do ataque iraniano em março, que feriu 12 militares americanos. E agora uma atualização rápida sobre a pausa tática que está acontecendo neste momento nos ataques. O almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, recomendou interromper a campanha ao redor do Estreito de Hormuz porque ela havia atingido seu limite de eficácia. Isso foi relatado pela Axios e, segundo informações, foi dito que o próximo passo seria retomar as principais operações de combate para finalizar os 20% restantes dos alvos. As Forças Armadas dos Estados Unidos não estão sem armas, mas sem alvos adequados para essas armas no Estreito de Hormuz. E o presidente Trump também negou qualquer escassez de munições. E recentemente ele mencionou a ilha Karg, que na verdade não é um alvo militar. Esse terminal movimenta a maior parte do petróleo bruto iraniano. Será que pode ser o próximo alvo se isso recomeçar? O que acham? O que acha da frota fantasma russa e iraniana desligando transponders e agindo assim? Tenho certeza de que só entregam ótimos produtos da Wildberries da Rússia. Vimos a fábrica da Wildberries explodir. Talvez estejam criando uma nova cadeia logística para a Wildberries. Esse é o Amazon da Rússia. Tenho certeza de que não são peças de drones. Shahed, apesar da reclamação do Irã na ONU, comentem abaixo onde acham que os ataques vão ocorrer. Vocês acham que novos ataques vão eliminar os 20% restantes dos alvos? Quero saber sua opinião. Me sigam no X e no Instagram, posto quase todo dia. E então assistam a este próximo vídeo que aparece bem aqui. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner, encerrando por hoje.